Vamos ler a Bíblia. Romanos, capítulo 4. Romanos 4, a partir do versículo 1. Romanos, capítulo 4, versículo 1. Se vocês acharam, eu vou ler. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão for justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Nós lemos até o versículo 8. Eu gosto muito do mês de julho. Depois de amanhã vai ser mês de julho. E eu fico muito grato diante de Deus. O meu aniversário é no mês de julho. O meu filho também é em julho e o meu neto também é em julho. Então, nós três fazemos aniversário no mês de julho juntos. E o mais interessante é que em julho a gente tem o World Camp, aí vem o meu filho e o meu neto também. Então, historicamente, toda a nossa família se reuniu. A minha esposa, o meu filho, a minha filha, os meus netos. Então, a minha casa está bem cheia. Até o pastor Terry, o Pauon, o Congo, né? Eles estão tudo junto ali. E a gente está passando um tempo bem legal. O meu filho, quando era criança, ele estudava bem matemática, mas quando ele não entendia química, a irmã dele ensinava. Então, é bem diferente criar um filho e uma filha. Então, a filha tem o seu sabor próprio e o filho tem o seu sabor próprio. Eu não falei isso porque vocês poderiam cair em tentação. Por quê? As pessoas que só criam filhas parecem muito coitadas. E as pessoas que não têm filhas e só criam filhos também me parecem muito coitados. Então quando ela ensinava química para o irmão, aí ela falava, olha, mano, é assim que é isso que se faz assim. E depois que ele entendia tudo, ele falava o quê? É porque ele tinha vergonha de dizer que aprendeu da irmã. Depois de aprender tudo, ele falava uma coisa que não tinha nada a ver. Com certeza, ele parecia que tinha aprendido da irmã, mas a irmã falava, não é isso, Yongu. E ele começava a falar um monte de coisa nada a ver. E depois a irmã ficou brava, né? Oh, isso é assim. E depois, a irmã dele começava a chorar. E quando a gente via e perguntava... Ele perguntou porque não sabia e depois que entendia tudo, por querer, não queria dizer que aprendeu da irmã. E aí ele ficava, eu já sabia disso mesmo. E ela ficava brava. Então, vocês não são irmãs mais velhas, mas... Quando uma pessoa que você ama, você fala uma coisa importante para ela, ela aceita e recebe, então você fica muito feliz. Mas e quando ela finge que não recebe? Imagina quão agoniante isso não é. Eu não posso ser Deus. Mas, às vezes, quando eu me torno Deus dentro desse lugar, eu não poderia compreender ao homem. Por quê? Tem tantos homens desse mundo que cada um vive do seu jeito, conforme a sua própria sabedoria. E por milhares de anos, o Adão e a Eva, eles receberam a condução do espírito mal.
Depois que Deus criou Adão, ele falou: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal jamais comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mas a serpente, ela tentou a Adão da mesma forma. Ela falou o quê? É certo que não morrereis, porque no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos e se tornareis conhecedor do bem e do mal como Deus. Então Adão e Eva tinham a palavra de Deus e a palavra de Satanás no coração, que era completamente diferente. Eles tinham que escolher uma das duas. A palavra de Satanás tem um açúcar, porque parece muito doce. Então, aceitando a palavra de Satanás, eles escolheram a palavra de Satanás. Então morreu a palavra de Deus dentro do coração de Adão e Eva, de que certamente morrerás. E eles foram arrastados pelo pensamento deixaram a palavra de Deus e aceitaram o pensamento de Satanás. E por muito tempo, sendo arrastado por Satanás, Satanás enganou o homem. Então aquilo que não era bom fazia com que eles sentissem que parecia uma coisa boa. E por milhares de anos a gente vivendo dessa forma. Então a gente se afastando de Deus, caindo profundamente no pecado. E para a gente poder voltar tudo isso, como a gente pode voltar? Somente tendo fé na palavra de Deus, que tudo isso pode ser curado. Então o ser humano que cometeu o pecado, Deus decidiu com que eles recebessem destruição e maldição. Mas somente receber destruição e maldição, Deus achou isso desperdício. Então ele queria dar mais uma chance. Tá, então até agora, independente de como seus descendentes viveram, como seus veteranos viveram, como a sua genealogia viveu, mas para aquele que acreditar na minha palavra vai herdar a vida eterna. Ele deu essa promessa. Então, Deus falou para Noé: eu vou destruir esse mundo com a água. Quando ele falou isso, dentre tantas pessoas, Deus, ele decidiu separar as pessoas que creem e as pessoas que não creem. E na época do dilúvio de Noé, muitas pessoas receberam destruição. Na época do dilúvio de Noé, aquelas pessoas que morreram, não foi porque adulterou, não foi porque matou, não foi porque roubou que recebeu destruição. Porque eles não aceitaram a palavra de Deus. As pessoas que seguiram pelo fluxo do seu pensamento foram destruídas. Mas as pessoas que aceitaram a palavra de Deus exatamente como ela é, receberam salvação. Então, como é que Noé recebeu salvação? Deus falou: eu vou destruir esse mundo com a água. Aquela palavra que Deus falou que destruía esse mundo com a água, por que ele falou? Ele não é porque estava cansado desse mundo que ele falou isso, mas é porque no coração de Deus, porque tinha muito pecado e Deus desse mundo, e Deus decidiu destruir esse mundo com a água. Para destruir esse mundo, porque ele decidiu destruir esse mundo com a água, então ele expressou exatamente o seu coração. E quando o Noé aceitou essa palavra no coração, até antes de escutar a palavra de Deus, não tinha dilúvio no coração dele. Mas depois que ele aceitou essa palavra de Deus no coração, então veio o dilúvio no coração dele. Isso é acreditar na palavra, porque acreditou na palavra de Deus exatamente como ela é. Então, mesmo vendo uma boa casa até então, ai, que casa bonita, ou ver uma casa de praia, ou se não, ver um bom campo, tudo isso era, né, de se cobiçar no coração dele. Mas depois que começou a vir dilúvio no coração dele, aos olhos de Noé, mesmo vendo uma boa casa, tudo isso vai ser arrastado pela água. Mesmo tendo uma boa fazenda, todas aquelas ovelhas vão ser arrastadas pela água. Mesmo vendo uma boa fábrica, uma boa indústria, tudo isso vai ser varrida pela água. Então, antes da palavra de Deus entrar no coração de Noé, e depois que a palavra de Deus entrou no coração de Noé, era completamente diferente para Noé. Até antes da palavra de Deus entrar no coração de Noé, ele tinha o pensamento dele. Mas entrando a palavra de Deus, porque entrou o mesmo dilúvio que existe no coração de Deus, dentro do coração de Noé, mesmo
Não, ninguém mandando Noé construir a arca. E embora as outras pessoas tenham escutado a mesma palavra que Noé escutou do dilúvio, que coração elas tiveram? Elas tiveram coração humano. Porque são descendentes de Adão. Eles tinham um pensamento diferente, contrário da palavra de Deus. Então, a carne é inimiga do espírito, o espírito é inimigo da carne. Então, esse pensamento ficando oposto à palavra de Deus, o que aconteceu? Chover? Que chover? Não vai chover nada. Então, é assim que começou a fluir o coração dos homens. Então, quando a gente escuta a palavra de Deus, vida espiritual, não, a gente pensa que se eu tenho que me esforçar para ter vida espiritual. Vida espiritual não sai da nossa obra, sai do nosso coração. Isso é vida espiritual. Então, quando a gente tem vida espiritual, o que acontece? Quando eu escuto a palavra de Deus no meu coração, porque a palavra de Deus é o coração de Deus, então a palavra de Deus entra no meu coração. Então eu acredito na palavra de Deus. Isso é vida espiritual. Então não só na época do dilúvio de Noé, hoje também, na nossa vida espiritual. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Está escrito em Jeremias capítulo 31, versículo 34. Porque perdoarei os seus pecados e perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados, jamais me lembrarei. Então Jesus Cristo morreu na cruz e ele foi castigado por todo o nosso pecado. Então, na verdade, todos os nossos pecados acabaram, acabou a destruição, acabou a maldição, acabou o pecado. Porque o pecado já recebeu seu castigo. Assim como se você tiver uma fogueira, você vai apagar esse fogo, né, desse carvão que vai estar com fogo. Então vai estar a forma do carvão, mas não tem mais fogo. Assim também tem a forma do pecado, mas esse pecado já foi apagado pelo sangue de Jesus. Então quando a gente tem muito pecado, a gente tem muito pecado. Mas quando a gente vê a palavra de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo que derramou na cruz, ele lavou todo o nosso pecado. Quando a gente aceita essa palavra no nosso coração, o que acontece? Qual é a consequência? Ah, meu pecado já foi todo lavado. Ai, que gratidão, que felicidade. Então acontece essa reação. Mas quando eu vejo meu coração, meu pecado foi perdoado, mas eu ainda cometo pecado. Como eu posso dizer que eu sou justo? Como eu digo que eu não tenho mais pecado? Então eu tenho que pedir perdão pelo meu pecado. Então as pessoas acabam fluindo em seu coração dessa forma. Então quando a gente lê a Bíblia no começo, sabe o que é interessante nela? A Bíblia coreana tem mais ou menos 1.800 páginas. Você não tem como compreender tudo. Então eu li desde Gênesis, continuamente eu li 1, 2, 3, 20, 30 vezes a Bíblia. No começo, quando eu li a Bíblia, Jesus Cristo, ele multiplicou 5 pães de cevada e 2 peixes para 5.000 pessoas. E aqui também tem essa outra história que Jesus Cristo curou. Mas começando a ler outras histórias, eu comecei a enxergar sobre os mandamentos. Não obedecerás aos seus pais, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não adulterarás. Vendo esses mandamentos, eu vi que eu comecei a me tornar continuamente pecador. Isso é pecado, isso também é pecado, isso também é pecado. E pouco a pouco eu comecei a me tornar pecador. E mesmo lendo a mesma Bíblia, dependendo da minha profundidade, então a forma que eu enxergo a Bíblia é completamente diferente, mesmo vendo a mesma Bíblia. A primeira vez que eu li a Bíblia, somente enxergava coisas legais, interessantes, mas cada vez mais me aprofundando, eu comecei a enxergar sobre os mandamentos. Eu sou pecador, eu tenho muito pecado, eu sou muito mau, eu sou muito sujo. E depois, quando eu comecei a ler a Bíblia de novo, o incrível é que eu comecei a enxergar um novo mundo.
eu comecei a enxergar o sangue de Jesus Cristo na cruz. E eu comecei a enxergar o sofrimento que Jesus Cristo teve por mim. Eu enxerguei a vontade de Deus. Eu não sabia que eu era pecador, percebi que eu era pecador e eu estava me esforçando para receber perdão do pecado. E o interessante é que pela boca eu falava sobre a cruz, pela boca eu falava sobre a salvação e eu cantava o cântico. Então, por esse pecado que jamais vai desaparecer, o Santo Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus, pelo seu sangue eu recebi o perdão do pecado. Quando eu estava no interior, a gente cantava, né, com um instrumento que era as palmas, e a gente batia bem forte. Então, porque quanto mais forte a gente cantava o cântico, mais fé calorosa ela vinha até nós. E a gente cantava bem forte assim. Então, com certeza, a gente falava, remissão, remissão, Jesus Cristo lavou meu pecado, vamos todos louvar juntos com uma voz, aleluia, Jesus Cristo que lavou meus pecados, que me remiu dos meus pecados. A gente cantava pela boca, mas o coração não era remido do pecado. Por quê? A gente não chegava nessa fé da remissão dos pecados. Então, lendo a Bíblia, meu coração tinha que se aproximar de Deus, depois de descobrir a vontade de Deus. Então, aquele cântico que eu só cantava pela boca, não enxergando, não conseguia perceber, entrou no meu coração e eu consegui me libertar do pecado. Ah, meu pecado foi perdoado. E eu comecei a acreditar. Então, a gente foi na República Dominicana e a gente teve reunião com os pastores. Eu participei dessa reunião e conversando sobre isso e aquilo. E eu falei para eles que eu era justo, que eu não tinha mais pecado. E muitos pastores que estavam ali se assustaram comigo. Você não tem pecado? Você não comete pecado? Você não cometeu nenhum pecado? Você nunca mentiu? Começaram a me fazer um monte de pergunta. Eu falei, eu cometi muitos pecados. Roubei bastante, menti bastante. Então, como você não é pecador? Eu respondi, eu também não sei como. E aí os olhos deles ficaram bem redondinhos. Mas sabe o que é interessante? E que é exato que Deus falou que eu sou justo. Em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua redenção, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus falou que eu sou justo. Tá, então o julgamento é dado pelo juiz. Então, na Bíblia diz que Deus é o juiz justo. Então, Deus, se Ele fala que eu sou justo, então não é certo eu dizer que eu sou justo? E começou, antes estava fazendo um monte de barulho e de repente ficou um silêncio e todo mundo abaixou a cabeça. Eles começaram a pensar profundamente. Até então, aí de repente os pastores começaram a gritar, amém! E de repente aqueles pastores começaram a ficar em volta de mim e falaram, amém, aleluia, é verdade que a gente não tem mais pecado. E aí tinha livros, eu assinei os livros, dei autógrafo, me abraçaram, me chamaram de pai. E eles começaram a mudar. Então, se eu der um exemplo, uma criança que está na primeira série, se a gente falar sobre o míssil, eles só vão pensar como? Ah, é só uma coisa que eles lançam e fica voando. Mas o nosso coração a gente vai ficando mais velho, o nosso coração vai se alargando e a gente enxerga coisas mais amplas. Porque a gente vive nesse mundo material. Principalmente os coreanos vivem nesse mundo material. Então é rápido para julgar nesse mundo, é rápido para calcular o dinheiro, tudo isso é rápido. Mas espiritualmente é muito lerdo. Sabe o que é incrível na Bíblia? Quanto mais você lê a Bíblia torna a pessoa mais sábia. Por mais que seja uma pessoa ignorante, quando lê a Bíblia, ela se torna muito sábia. Por mais que seja uma pessoa ignorante, a Bíblia torna a pessoa sábia e vai alargando o coração da pessoa. Então, até aqueles teólogos que não conseguem entender algumas coisas, a gente lê e a gente consegue perceber e descobrir. Em Israel tem o missionário Cham.
Então, o meu livro falou que foi dado, né, traduzido no idioma deles e eles estão lendo. Depois que os judeus leem esse livro, eles falam, nossa, esse pastor Oksu Park, ele é judeu? Não, ele é coreano. Nossa, como um coreano sabe mais do que a gente judeu sobre sacrifício? O missionário de Israel me perguntou isso, eu dei risada. Eu falei, por quê? Primeiro, está escrito tudo na Bíblia. Eles viram a Bíblia e perceberam. E eu também vi a Bíblia e percebi. Então, como é que eu vou saber menos do que ele? Eles só sabem o superficial do sacrifício. Eu sei o fundamento do sacrifício. Então, no Antigo Testamento, com o cabrito ou com a ovelha, é lavado o pecado. Mas no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que lavou o pecado de Deus. Mas eles ainda dizem que tem pecado. Então, o sangue de Jesus Cristo é pior do que o sangue de ovelha e cabrito? Se Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, e se eu ainda disser que eu tenho pecado, então a cruz é um fracasso. A cruz está errada. Isso não faz sentido. Então, se não chega ao conhecimento do mundo, então as pessoas pensam que é óbvio eu só saber até aqui. Então, lendo a Bíblia, eu pensava que eu era pecador. Eu jamais sabia que eu era justo. Mas eu li mais um pouco, li mais um pouco, li mais uma vez. A primeira coisa que entrou foi sobre as leis. E depois começou a entrar sobre o pecado, né? E o sacrifício. E assim como pelo sacrifício da ovelha e do cordeiro o pecado era lavado, por esse sangue desses animais eram passados no altar de holocausto, assim também, esse sangue de Jesus Cristo, quando foi derramado na cruz, é exato que todos os pecados do mundo foram lavados, mas Satanás nos engana e faz a gente pensar que a gente ainda tem pecado. Então, isso é verdade para eles, e as pessoas que dizem que não tem mais pecado porque Jesus Cristo lavou, essas pessoas são ditas que são hereges. Então, isso não faz sentido dizer que é heresia a gente acreditar que Jesus Cristo lavou os nossos pecados. Então, eles veem a palavra com o seu pensamento. A gente leu a palavra hoje de manhã sobre Abraão. Abraão tem duas coisas. Primeiro, tem a palavra de Deus que ele escutou e tem as coisas que ele experimentou da palavra de Deus, né? Que ele escutou. Então, por 100 anos, Abraão vivendo, ele é um homem cheio de experiência desse mundo. Mas Deus falou para Abraão, tua mulher Sarai não será mais Sarai. Chama de Sara, porque ela vai ter um filho de ti. Então, quem está falando que ele vai ter um filho é Deus. Então, pela experiência, pelo conhecimento de Abraão, um homem de 100 anos jamais pode ter um filho. E ainda mais a Sara, já nem tem mais o costume das mulheres. Então, as mulheres, elas têm tem a época fértil delas, né? Então, a menstruação, o que é? Então, a mulher, se ela não tiver óvulos, ela não pode ter filhos, né? Então, se ela não menstrua, não tem o costume das mulheres, quer dizer que ela já não está mais ovulando. Uma mulher falou que ela cria 500 óvulos normalmente, né, numa vida. E tem pessoas, então, as mulheres elas fazem 500 óvulos, mas tem mulher que tem um filho, 2 filhos, e tem mulheres que não tem nenhum filho. Então, se ela não tem costume das mulheres, é óbvio que ela não vai ter filho. Mas Deus falou, tua esposa já não será mais Sarai, mas será Sara. Ela dará um filho. Ela dará à luz a um filho. Então, Abraão, pelo conhecimento dele, não podia entender isso. Então, o pastor Park, ele é um cientista. Ele é um médico. Ele é Deus. Então, se o médico disser, pode não dar. Se o pastor Parker disser, pode não dar. Mas quem falou isso, se foi Deus quem falou, então é possível. Por quê?
Quando a gente vê uma lagarta e a gente fala que ela vai virar uma borboleta, como eu vou me tornar numa borboleta? Eu não posso fazer uma asa. Pode parecer que não faz sentido, mas aquela lagarta, aí ela tá no casulo, e depois que ela sai do casulo, ela sai como uma borboleta. Quando eu vejo esse casulo, ela saindo daquela casca grossa, né, e sai como borboleta, eu acho isso incrível. Então, Deus, assim como Ele fez com que a lagarta se tornasse numa borboleta, a gente também se tornar justo. Não é a gente fazendo alguma coisa. Isso é feito pelo coração de Deus. Então, todas as coisas Deus já fez para Ele realizar. Porque a gente não pode enxergar pela palavra de Deus, a gente pode ler o coração de Deus. Então Deus falou para Abraão: tua esposa Sarai vai ter um filho, vai dar luz a um filho teu. Então, quando Deus falou isso, Deus já tinha planejado dar um filho para Abraão e Sara. Então, se Deus já planejou, então vai dar certo. Então, por mais que você seja sujo, se Deus te tornou limpo, você é limpo, certo? Se Deus te justificar, você é justo. Para Deus te justificar, Ele morreu, Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz. E naquele momento que Jesus Cristo morreu na cruz, Ele recebeu todo o castigo de uma vez pelos nossos pecados. Desde então, Deus falou que não se lembra mais dos nossos pecados, das nossas iniquidades para sempre. E Ele não enxerga mais o nosso pecado. Mas como é o nosso coração, a gente se lembra do nosso pecado. Se a gente não se lembra que o nosso pecado foi perdoado, então a gente pensa que a gente tem pecado. Então esse pecado que a gente tem, porque esse pecado Jesus Cristo lavou na cruz, então se eu acredito nisso eu não tenho mais pecado. Então, teoricamente, a gente diz que Jesus Cristo lavou nossos pecados na cruz. Mas esse sangue que Ele derramou na cruz, quando a gente não aceita pela fé, então, o nosso pecado permanece no nosso coração. Então, na época de Noé, roubando, matando, adulterando, Deus não amaldiçoou essas pessoas. Somente tem um motivo. Você quer acreditar na minha palavra ou você quer acreditar no seu pensamento? Então, Adão, assim como ele escutando a voz da serpente, ele recebeu maldição. Dentro de nós também Satanás continuamente está falando. Ultimamente, a gente está preparando para fazer esse livro da inteligência emocional. E aqui nesse livro sai palavras de algumas pessoas famosas. E tem uma irmã da nossa igreja. Eu penso bastante nela ultimamente, assim. Essa irmã, ela ganhou bastante dinheiro. No começo dos 20 anos dela, falou que ela ganhou mais de 100 mil dólares, porque ela fazia design de roupa. Naquele tempo era 20 mil, 250 dólares um design, mas ela ganhava muito mais por cada design que ela desenhava. E ganhando dinheiro, automaticamente o coração dela começou a ser arrastado pelo dinheiro. Vocês que estão sentados aqui nesta manhã, o motivo que vocês podem viver bem é porque Deus fez com que vocês pudessem ganhar dinheiro, né? Por isso que tem algumas pessoas que estão aqui vivendo bem. É verdade. Por quê? Porque antigamente tinha pessoas que ganhavam na loteria e acabavam vivendo uma vida corrompida, acabavam nas drogas, na bebida. Então, se você ganhasse 100 mil dólares por dia, então a paz ia ser muito difícil de entrar na sua vida. Por quê? Você ia estar ocupado andando no shopping a noite inteira, procurando casa, fazendo compra. Se você deitasse na cama, você pensaria no que comprar.
Então, a gente guardando dinheiro. Então, é porque você não tem dinheiro que você se segura para não. Por isso que você não pode fazer. Mas se você tiver dinheiro, você vai cometer muito pecado. Então, essa irmã também, porque ela tinha muito dinheiro, ela estava seguindo o caminho de cometer pecado. Ela desprezava o marido, se divorciou dele. E aí essa irmã caiu numa grande dificuldade. E aí a vidente falou para ela: é bom que a sua filha esteja longe de ti. E ela mandou a filha para Seul e ela morou em Busan. E por último, a mãe e o irmão estavam ajudando ela no negócio e essa vidente mandou esses dois embora. Aí um dia de madrugada ela estava sofrendo, estava triste, e ela estava cheia de dívida, estava angustiada. E ela escutou uma voz. Que voz que é essa? Era uma voz muito quente, calorosa. Tchuan, você está cansada, né? Eu vou te dar descanso. Falou que aquela voz ela era tão calorosa, era tão gratificante ela escutar aquilo. Falou que deu uma grande paz no coração dela. Ela vivia no 38º andar de um apartamento e ela abriu a janela. Agora se joga. Todas as pessoas vivem para um dia morrer. Essa irmã falou o quê? Se eu tivesse bebido um gole, se eu tivesse tomado um calmante, eu acho que ela falou que ia querer se jogar. Porque quando você bebe, você perde o controle. Né? Você não sabe o que está fazendo. Mas porque ela não bebeu, ela falou que não se jogou. Se ela tivesse bebido, ela ia querer acabar com tudo. Mas depois de um tempo atrás, ela escutou que uma irmã mais velha dela tinha morrido dessa forma. Tinha preparado todas as coisas, mas ela morreu assim, se suicidando. E uma amiga também morreu assim. E ela falou, foi assim que elas morreram. Aí ela ficou assustada, arrepiada e fechou a janela na hora. Então esses pensamentos nos arrastam. E o que a Bíblia nos diz? Que nós estávamos sendo arrastados pela potestade desse ar, pelo filho da desobediência. No espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Tem um espírito que está nos arrastando. E esse espírito continuamente só nos arrasta para esse lado. Então, quando leva o porco para o matadouro, como é que se faz? Vai colocando comida até ele entrar no matadouro. O porco só está comendo, seguindo a comida, mas quando ele chega é o matadouro. A gente também seguindo pensamento, e depois é morte, destruição, suicídio. Porque esse pensamento surge dentro de mim, eu estou sendo enganada pelo meu pensamento. Então, eu ensino exatamente que isso não é seu pensamento, a pessoa que estava viciada no jogo. Então, ela não queria jogar, mas continuamente surgia uma vontade de jogar. Por quê? Eu não quero jogar, eu não quero ser viciado em jogo, mas eu continuamente jogar é porque não sou eu, exatamente não sou eu. É o espírito mau que está me arrastando, e a maioria das pessoas são arrastadas por isso. Então, uma coisa interessante. Imaginem por um breve momento. Se por acaso, dentro de você, dentre tantos pensamentos, esse pensamento está te levando para a maldição. Então, se vocês seguirem esse pensamento, todos vocês vão ser destruídos, não é? Vão se suicidar, vão morrer. Mas, se vocês forem conduzidos pelo Espírito de Deus, então que tipo de pessoa vocês vão se tornar? Vocês vão se tornar incríveis pessoas. Dentro da nossa igreja, a gente ensina a palavra. Vocês escutam vagamente, isso não dá, isso daí não vai dar certo. Então, vocês têm com muitos pensamentos, vocês escutam a palavra. Hoje de manhã, a irmã, ela testemunhou que para poder colocar minha palavra no jornal, ela continuamente escuta e ela fica digitando. E ela continuamente escutando a minha palavra,
Quando ele escuta a primeira vez, é a mesma coisa. Quando você lê a Bíblia pela primeira vez, você não enxerga nada. Ai, o que é isso? Mas continuamente lendo, e assim você vai podendo enxergar o coração de Deus, a vontade de Deus. Você pode enxergar o coração do homem. E quando chega nesse momento, você enxerga que tudo que você pensa está errado e que somente a palavra de Deus está correta. A partir desse momento, independente do pensamento que surgir em mim, quando você seguir a palavra de Deus, vocês vão poder se tornar em pessoas de fé. Independente do problema com que vocês se depararem, independente da dificuldade. Se o seu coração fluir junto com o de Deus, você vai poder viver uma vida abençoada. Uma vez um amigo meu, ele veio passear na minha casa. Era um amigo assim de infância, né, da minha terra natal. E meus netos estavam vindo, ai, vó. E esse meu amigo ficou assim, ele ficou hipnotizado com isso. E depois de um tempo ele me ligou e falou, pastor Oxo Parque, vamos jantar juntos uma vez? Ah, vamos. Mas não tive tempo. Aí quando teve tempo, uma vez eu liguei para ele. Eu me encontrei com alguns amigos. E eu fui para um restaurante. E a gente comeu bulgogi. E esse meu amigo falou para mim. Ó, daqui até minha casa é 100 metros. Vamos para minha casa uma vez? Vamos? Aí eu fui. Indo com ele começou a falar sobre a família dele. A minha esposa, ela faleceu há alguns anos atrás. Eu vim para Seul, eu vim de mãos vazias. Eu não consegui comprar um apartamento, sempre vivi de aluguel. E quando a gente conseguiu comprar um apartamento, a minha esposa gostou tanto. E a esposa estava com câncer e ela arrumou as gavetas até meia-noite. Estava feliz e ficou... E aí ela arrumou tudo, no dia seguinte de manhã acordou e ela teve que ir para o hospital e depois de um mês ela morreu. E ele queria se casar de novo. E esse meu amigo, ele diz que ele encontrou uma pessoa por encontro. E aí essa mulher falou, passa esse apartamento para o meu nome. Aí ele falou, eu não posso porque eu não sou sozinho. Ah, então deixa. Então tá, então deixa. E aí encontrou a segunda mulher, porque ainda era jovem, né? Era 60 e poucos anos, queria se casar. E a primeira coisa que essa mulher falou, passa o apartamento pro meu nome. E na hora, ele já desistiu do casamento. O filho mais velho se casou e a nora não consegue ter filhos. O segundo filho se casou, mas agora está vivendo sozinho. E não tem netos. E quando ele viu os meus netos, ele ficou assim, olhando com um olhar tão invejoso, assim, de inveja, né? Vivendo a minha vida, realmente eu sou muito mal, egoísta, sou sujo. Mas, porque eu frequentava a igreja, eu queria viver de uma forma bondosa. Não é que eu não cometi pecado, eu roubei, eu menti igual a outras pessoas. Mas porque eu frequentava a igreja, eu pensava que eu era bonzinho. E um dia eu li a Bíblia. Eu consegui somente enxergar sobre o pecado. Eu tinha raiva de mim, eu me odiava. Quando eu me olhava no espelho, seu sujo, seu imundo, seu egoísta. E um dia, eu aceitei o fato de que Jesus Cristo derramou seu sangue para perdoar meus pecados. E assim eu estava no mundo do coração completamente diferente. Lendo a Bíblia, dentro da Bíblia, eu pude enxergar exatamente o meu coração. Lendo o livro de Romanos, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Então, a Bíblia diz o quê? Que a nossa vida de fé não é obra.
Deus falou para Noé, eu vou destruir esse mundo com a água. E tu fazes uma arca com madeira de cipreste. Então, o importante não é fazer a arca. É a palavra que vai vir dilúvio. Se eu aceitar essa palavra no meu coração, automaticamente eu vou fazer uma arca. Mas Satanás, com o nosso pensamento, ele arrasta o nosso pensamento, que chova o quê? Não vai chover. Vai chover um pouquinho e depois vai parar. Ai, ele só vai chover um pouquinho, é só fugir para a montanha. Então, vários pensamentos assim fazem a gente rejeitar a palavra de Deus. Então, não só na época de Noé, mas hoje também, quando vocês escutam a palavra de Deus, deixam a palavra de Deus de lado, não, isso não faz sentido, não, isso não é assim. Todo mundo vive dessa forma. O enfermo havia 38 anos escutou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele escutou essa palavra, a filha de Jairo, ela não morreu, está dormindo. Não, isso não faz sentido. Então, isso não faz sentido. Os cegos de nascença também vai, lava-te no tanque de Siloé. Então, as palavras que Jesus Cristo falou é completamente diferente do nosso pensamento. Porque nós somos criatura, nós não temos poder. Mas porque Jesus é filho do Criador, ele até agora pode fazer de novo essa terra, pode fazer água, ele pode fazer o homem de outra maneira. O que tem que Deus não possa fazer? Então, quando a gente aceita a palavra de Deus como verdade no nosso coração, então o meu coração se torna um com o coração de Deus. Então, independente da minha esposa ser velha ou nova, independente da minha esposa ser fértil ou infértil, ou estéril, não importa, isso é o mundo da fé. Então, há muitas coisas gratificantes que Deus fez em nós. Então, quando a gente vai para diante da palavra de Deus, a gente não viveu centralizado em Deus. Milhares de anos como descendente de Adão, Satanás como príncipe da potestade de ar. Assim como aquela palavra que a gente foi arrastado por ídolos, porque a gente viveu dessa forma. Porque o mundo de Deus e o mundo de Satanás é completamente diferente. Mesmo a gente lendo a palavra de Deus, isso não parece a verdade, porque o que eu estou vivendo parece a realidade, eu não consigo acreditar nessa Bíblia. Mas, a gente recebendo graça de Deus, a minha vida fracassando, eu descobrindo que eu sou sujo e mal, a pessoa aqui, acontece essas coisas, por mais que pareça que eu não consiga ter filho, mas se Deus falou que eu posso ter filho, então se eu aceitar esse coração de Deus, eu posso ter filho. Mas as pessoas que não aceitam a palavra de Deus, rejeitam o coração de Deus. A vida espiritual é bem simples. Então, de uma hora para outra, Deus pode trabalhar, Deus pode mudar. Como? Eu aceitando a palavra de Deus ou rejeitando. Esse é o problema. Então, muitas pessoas, eu conecto o coração de muitas pessoas com o coração de Deus. Muitas pessoas estão morrendo por causa do câncer. Então, eu conecto o coração delas com a palavra de Deus. Ó, irmão, você está morrendo de câncer, mas a palavra da Bíblia fala assim. Então, o que é verdade? O que a gente tem que acreditar? O que é correto? A Bíblia está correta. Sim, a Bíblia está certa. Então, as pessoas aceitam assim. Abraão não fez algo surpreendente. A esposa que já estava velha, que já não tinha mais o costume de mulheres. No começo ele não acreditou na palavra que Deus disse que ele teria um filho. Como um homem de 100 anos pode ter um filho? Todo mundo no começo é assim. Mas um dia Abraão aceitou pela fé. E está escrito o quê? Que por mais que a Sara já estava velha e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, a idade avançada de Sara não duvidou por incredulidade. Então, Satanás dá muitos pensamentos da gente. Então, a gente está sendo enganado por isso. E assim a gente desconfia da Bíblia, desconfia da igreja, desconfia do servo. Satanás continuamente faz esse trabalho. Vem para a igreja algumas vezes e cai no pensamento. Mas as pessoas sábias
sabem que esse pensamento mal veio de Satanás e que se eu seguir isso eu vou fracassar. Então as pessoas sábias acabam descobrindo isso. E dessa forma elas não seguem esse pensamento e aceitam a palavra de Deus. E a palavra de Deus entrando no meu coração, a gente diz que isso é fé. Então, se eu acredito em vocês, eu vou aceitar a sua palavra. Mas se eu não acredito, isso não faz sentido. E eu rejeito, porque isso é desconfiança. Então, se eu tiver fé na palavra de Deus, independente dessa palavra de Deus combinar ou não com o seu pensamento, você vai poder aceitar. Se você se tornar nesse tipo de pessoa hoje, independente de quem seja, você vai se tornar um trabalhador de Deus e vai aparecer o poder de Deus através de você. E Deus vai poder trabalhar através de vocês e esse trabalho de Deus vai aparecer na sua vida. E você vai poder viver uma vida abençoada. Vamos ler um pouco mais a Bíblia. Versículo 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando eu vejo, não é. Jesus Cristo foi para a casa de Jairo, a filha de Jairo havia morrido. Quando eu vi, com certeza ela está morta, mas o Senhor falou que ela está dormindo. Então, tá certo que ela morreu, né? Ou que ela está dormindo? Todos vão dizer, tá morta. Porque vocês já sabem o resultado que vocês falam assim. E vocês vivem assim. Vocês, o que vocês veem, sentem, enxergam, vocês procuram só o que é proveitoso para você. Por isso que Satanás se utiliza isso. Satanás coloca coisa boa e assim você é arrastado por isso e desconfia da palavra de Deus. Se vocês acreditam em Deus hoje, quando vocês enxergam, está morto. Mas se Jesus Cristo falou que está vivo, então está vivo. Isso é acreditar, entenderam? Sim. Então, por mais que eu veja que é manco, não consegue andar, então se Jesus Cristo é paralítico, se Jesus Cristo fala que pode andar, então vai andar. Então, meu irmão com certeza morreu, está fedendo. Mas se Jesus Cristo falou que ele está vivo, então ele vai viver. Então, o seu pensamento que surge, né, a sua opinião, independente disso, você acreditar na palavra de Deus, isso é uma pessoa de Deus. Então, tem pessoas que vão aqui e ali, viu? E aí fica velho e aí morre sem acreditar. Não pode ver o trabalho de Deus, o poder de Deus. Mas vocês, sendo enganados por Satanás, por mais que vocês, parece que seja certo que você está correto, mas se a palavra de Deus diz outra coisa, então a palavra de Deus é que está correta. Então muitos pastores me disseram, então o senhor nunca cometeu pecado? Cometi muitos pecados. Então como você é justo? Como você é justo? Continuamente me perguntaram, eu também não sei. E eles se assustaram. Eles devem ter pensado, nossa, ele é louco. Aí eu falei, escutem bem a minha explicação. Eu não sei bem, mas uma coisa que eu tenho certeza. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, está escrito, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu pequei também, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu não fiz nada, mas Jesus Cristo falou que eu sou justo. Por isso, Jesus Cristo falou que eu sou justo, não é? Sim. E depois eu perguntei, se Deus falou que eu sou justo, eu não sou justo? Deus é juiz, certo? Sim. Independente do que o advogado fala, do que o promotor fala, mas se o juiz falar que não tem pecado, então não tem pecado. Se ele der pena de 10 anos, então tem que cumprir. Então todas as coisas são decididas pela palavra do juiz. Deus é um juiz justo. Então, se ele fala que é justo, por mais que seja pecador, por mais que seja sujo, é justo. Amém? Amém. Isso é acreditar em Deus. Isso é unir o coração com o de Deus.
Se você tiver esse coração, o seu coração vai fluir com o de Deus. Mas as pessoas, em Romanos capítulo 4, estão falando sobre a obra. Versículo 4. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ah, eu fiz muitas boas obras, então, e eu recebi o salário disso? Isso não é graça. Então, eu orei, jejuando, dei muita oferta, fiz muita boa obra, isso não é graça. Mas Deus, quando lavou o meu pecado, com certeza Ele nos deu pela graça, não por salário. Entenderam? Sim. Mas hoje em dia, muitas pessoas querem receber bênção por salário. Não dá certo. Pessoal, dá oferta. Não é por... quando eu estou feliz, eu estou alegre, grato, eu posso ofertar, é lógico. Mas eu posso ofertar, mas não é porque eu oferto que meu pecado é lavado, entenderam? Porque eu fiz muita bondade que meu pecado é lavado? Não, não é pela boa obra que o nosso pecado é lavado. O pecado tem que receber seu salário. Por isso, Jesus Cristo, Ele recebeu o salário por todo o pecado, por isso o nosso pecado foi lavado. Independente de eu orar, de eu ofertar bastante, não é por isso que meu pecado é lavado. Por isso a gente recebe pela fé o salário de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez por nós. Entenderam? Sim. Pessoal, muitas pessoas ainda são enganadas por Satanás e elas pensam que seu pensamento é correto. E quando Satanás quer destruir a nossa fé, ele faz a gente ter um pensamento correto, que a gente está correto. E com esse meu conceito correto, quando eu enxergo a igreja parece que está errada. Parece que o servo está errado. Parece que a igreja está errada. Então, com certeza, essa fé, essa vida espiritual vai ser destruída. Você tem que desprezar o que você pensa e tem que acreditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é diferente do meu pensamento. Se você continuar com o seu pensamento, você somente vai poder receber destruição e maldição. Então, o que é mais importante para receber salvação? É trocar o pensamento, é jogar fora o seu conceito e sua opinião e acreditar na palavra de Deus. Então, quando eu li a palavra de Deus e acreditei nessa palavra, eu pude ver Deus trabalhando surpreendentemente. Estimados irmãos, hoje de manhã, todos vocês são pessoas que acreditam em Deus? Se vocês são pessoas que acreditam em Deus, independente de que você pense, acredite em tudo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que eu sou justo, eu sou justo. Se a Bíblia diz que eu sou santo, eu sou santo. Se a Bíblia diz que meu pecado foi lavado, foi lavado. Então muitas pessoas fecham a Bíblia e não querem confirmar o que está escrito na Bíblia. Querem se esforçar para receber perdão do pecado. E assim essa pessoa somente pode cair na tentação. Uma vez, eu fui para a Tanzânia e eu estava com febre. E a missionária falou, por que o senhor está com febre? Eu acho que eu dormi tarde, passei frio, acho que eu estou gripado. Pastor, isso é um grande problema, vamos no hospital agora. E aí, indo para o hospital, descobriram que eu estava com malária. Eu tomei só três comprimidos que o médico deu e já fui curado da malária naquele dia. Não fui curado porque eu tomei muita vitamina ou porque fiz muito exercício. Eu tomei um remédio que vence a malária, só isso. O remédio para vencer o pecado é somente o sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo lavou meus pecados, então com esse sangue o pecado já perde a força. Por maior que seja o pecado, diante do sangue de Jesus, esse pecado não tem força. Por isso o sangue de Jesus é importante. Por isso eu preciso da graça de Deus. Pessoal, independente do pecado que vocês cometeram, para vocês terem uma vida abençoada com Deus, então Deus fez com que Jesus Cristo morresse na cruz. Mas Satanás te engana, parece que eu sou sujo, que eu sou pecador, parece que meu pensamento está correto. Ele coloca esse meu pensamento e muitas pessoas acabam fluindo por esse lado. Agora também tem muitas pessoas que estão sendo arrastadas pelo pensamento maligno. E tem muitos pensamentos maus que estão arrastando a pessoa. Quando eu vejo, não é. Mas as pessoas são enganadas e vivem de uma forma enganosa e acabam ficando loucas, né? E tem muitas pessoas que acabam sendo destruídas.
não o meu pensamento. Nesse momento, eu não tenho que acreditar no meu pensamento, eu tenho que saber o que diz a palavra de Deus. Então, em Jeremias capítulo 31, versículo 34, está escrito o quê? Diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quem? O Senhor. Pois perdoarei a sua iniquidade e os seus pecados jamais me lembrarei. Diz o Senhor. Em Jeremias 31, versículo 34, no final desse versículo está falando assim. Se Jesus Cristo lava o meu pecado, então eu posso viver de uma forma limpa. Porque Jesus Cristo lavou perfeitamente, não vagamente. O que eu sinto que eu tenho ou não tenho pecado. Eu não tenho que julgar com o meu julgamento. Parece que eu tenho pecado, parece que eu não tenho pecado. Não julguem vocês. Mas confirmem o que está escrito na palavra da Bíblia. Isso é fé. Algumas pessoas não acreditam que Jesus Cristo lavou seu pecado tão branco quanto a neve. Essa pessoa é pecadora. Por quê? Rejeita a palavra de Deus. Embora a gente tenha cometido muitos pecados, mas se você aceitar pela fé que Jesus Cristo lavou seu pecado na cruz, acabando o seu pecado, o Espírito Santo de Deus pode entrar no meu coração e desde então vocês vão se tornar pessoas incríveis. Se hoje, independente do pensamento, independente do problema que vocês estiverem, apaguem todos os 10.000 pensamentos que vocês têm. E se vocês somente puderem estabelecer a palavra de Deus no seu coração, a partir desse momento, você vai ser transformada numa incrível pessoa. O poder incrível de Deus vai aparecer em você. E você vai poder viver uma vida gloriosa de Deus. Até aqui.